Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para te louvar, meu Pai, para glorificar e para engrandecer o teu santo nome. Te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, cada pessoa que está assistindo essa aula, meu Deus, que o Senhor vá abençoando a vida de cada um, que o Senhor vá repreendendo, meu Deus, todo o mal, Senhor, toda a seta, todo o levante do inimigo, toda a enfermidade, meu Pai, todo o desânimo, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor vá repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Deus. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que está presente, Deus, conosco, assistindo essa aula, nos conduzindo, nos dando sabedoria, aumentando a nossa fé, meu Pai. Por isso nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. E pedimos, meu Pai, fica conosco, Deus, e nos dá sabedoria e entendimento da Tua palavra. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Pregação e a Doutrina Profética. Nós vamos fazer a leitura que está em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, que diz assim: Assim veio a palavra a mim, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Então a gente vê aqui o Senhor falando com Jeremias, né? Quando Deus chamou ele, anunciou para Jeremias que ele teria um chamado de profeta, né? Que ele seria um profeta do Senhor. E a gente vê as palavras que o Senhor usou, quais foram os argumentos que Jeremias disse, porque ele não queria ser um profeta, né? Porque ele se achava muito jovem, se achava incapaz. E nós estudamos em outras lições que isso era algo muito comum, né? Quando Deus escolhia alguém para ser profeta, esse sentimento, né, de não dar conta, de ser incapaz, até porque não era na força das pessoas, mas é na força de Deus, né? Então, não é porque eles podiam, não é porque eles conseguiam que eles estavam sendo escolhidos como profetas, mas é porque Deus ia colocar neles a palavra certa, a sabedoria e tudo isso. Na lição passada, a gente viu como é que Deus falava com os profetas, quais eram as formas que Deus usava para falar com seus profetas. E hoje a gente vai estudar como é que essas mensagens eram transmitidas para o povo, né? Como é que os profetas transmitiam, como é que os profetas falavam essas mensagens. E para nós entendermos bem os livros proféticos, é preciso a gente estar muito atento que as mensagens, o conteúdo do livro, ele está dentro de um contexto cultural, político da época, né? Então está tudo conectado ao momento histórico que aquelas pessoas estavam vivendo, ao momento histórico ali, o fato social, né? Daquele tempo que o profeta viveu, que o profeta foi usado por Deus. E as pessoas daquela época, elas entendiam o que Deus estava falando. Por quê? Porque era o tempo delas, a época delas, a cultura dela, era os fatos sociais que elas estavam vivendo. E muitas vezes não fica tão claro pra gente, não fica tão fácil de entender por quê. É um tempo muito distante que nós não vivemos em uma cultura completamente diferente da nossa. E na lição de hoje, além da gente falar sobre a forma que Deus falava através dos profetas, a gente vai estudar também um pouquinho sobre alguns conteúdos
doutrinários, né, que vinham nessas mensagens proféticas, para que a gente possa entender melhor quando a gente lê os livros proféticos, né, os textos, o que Deus estava falando, como Deus estava usando as pessoas. Então, os profetas, eles apresentavam as suas mensagens através de 3 maneiras. A primeira, que era a falada; a segunda, ações simbólicas; e a terceira, a escrita. E nós vamos falar sobre essas 3 maneiras agora na lição de hoje. Primeiro vamos falar sobre a mensagem falada. Como nós sabemos, e a gente está falando sobre isso desde a primeira lição, os profetas, eles são porta-vozes do Senhor. Eles não falam aquilo que eles querem falar, mas eles entregam mensagens vindas do próprio Deus. É por isso que muitas vezes, no início da profecia, né, no início da mensagem, eles usam as expressões "assim diz o Senhor", "assim diz o Senhor dos Exércitos", e frases parecidas com essas. Por quê? Porque eles não estão falando aquilo que eles querem, mas eles estão dizendo aquilo que Deus mandou que eles dissessem. Amém? E o que surge da boca do profeta não são frases e palavras incompreensíveis. São palavras claras, com um objetivo claro de serem entendidas. Então, são temas reais, de problemas concretos, né, que o povo estava enfrentando, a comunidade estava enfrentando naquela época. Então, o Senhor levantava esses profetas para entregar mensagens, e com certeza Deus falava de uma maneira que eles entendiam, e continua sendo ainda assim hoje. Amém? O Senhor fala de uma maneira que nós podemos entender. E quando a gente lê a Bíblia, né, os livros proféticos, as profecias, a linguagem que eles usavam muitas vezes era uma linguagem poética, porque dava uma beleza para aquela mensagem que estava sendo transmitida. E as pessoas daquela época, elas entendiam, porque, como eu disse, era a cultura delas, né? Era o meio que elas viviam. Eles falavam usando palavras que as pessoas iam entender. Mas se a gente for ver no nosso contexto de hoje, fica parecendo algo difícil de nós entendermos, e eu vou dar um exemplo para os irmãos. Lá em Amós, capítulo 4, versículo 1, olha o que ele diz: "Ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã." Quando ele fala vacas de Bazã, ele está se referindo às mulheres ricas de Samaria daquela época. E provavelmente essas vacas de Bazã, elas eram vacas gordas, vacas formosas, vacas fortes. Então, quando ele chamou aquelas mulheres de vacas de Bazã, era como se fosse um elogio. Mas se hoje um profeta usa essa palavra para se referir a uma mulher, a gente sabe que o problema vai ser grande. Por quê? Porque é completamente diferente, né? A cultura é outra, o contexto é outro, né? Então, os profetas de hoje, eles usam palavras para os nossos dias de hoje, né? Para o nosso tempo, para a nossa cultura. Amém? E agora, as ações simbólicas. Como eram essas ações simbólicas? E a Bíblia está recheada delas. Foram muitos os profetas que utilizaram das ações simbólicas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? No Antigo Testamento todo, são 32 relatos de ações simbólicas profetas, e eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, Aias, profeta de Silo. Ele rasga o seu manto novo em 12 pedaços e entrega 10 pedaços para Jeroboão, dramatizando a divisão que estava prestes a acontecer com as tribos de Israel. E nós sabemos que as tribos, elas foram divididas, né? Por um tempo elas foram um único reino, as 12 tribos, mas depois ficou dividida entre 10 reinos e 2 reinos. Então ele fez essa ação simbólica para mostrar o que ia acontecer. Oséias, eu acho que é o mais conhecido, né, que a gente já até falou outras vezes, que por ordem divina ele se casa com uma prostituta, e essa foi uma maneira de Deus mostrar, de Deus dizer para a nação de Israel que eles estavam adulterando com outros deuses, mas que mesmo assim, se eles se arrependessem, o Senhor continuava perdoando eles por esse pecado e continuava amando ele. Amém? Isaías, profeta há mais de 20 anos, de repente, ele começa a caminhar
descalço e sem o seu manto de profeta. Então, o profeta Isaías, ele tirou o seu manto de profeta e ele andava apenas com uma roupa longa de linho, que ele usava por baixo desse manto, e descalço nas ruas de Jerusalém, para com esse gesto mostrar o que aconteceria com o povo se eles não parassem de confiar nos egípcios e nos etíopes, porque era exatamente isso que também aconteceria com eles. Eles seriam escravizados e seriam levados nus e descalços. Lê o capítulo 20 de Isaías, que vocês vão ver claramente falando sobre essa profecia, sobre essa ação simbólica. Jeremias foi outro que foi orientado por Deus a não se casar, a não ter filhos, a não entrar em casas que estivesse chorando a morte de alguém ou em casas que estivesse festejando algo, com o objetivo de mostrar para o povo que não haveria consolo para aquele povo e as festas acabariam. Então era isso que Deus estava querendo falar com o povo naquele momento. Outra ação simbólica de Jeremias foi andar com julgos e prisões, anunciando o que aconteceria caso se rebelasse contra a Babilônia, né? Caso o povo de Israel se rebelasse contra a Babilônia. Amém? Então, as ações simbólicas eram uma forma dos profetas dramatizarem a mensagem do Senhor. Por quê? Porque eles tinham aquela questão visual, mas junto com uma mensagem, né? Deus estava transmitindo uma mensagem através de um ato. E isso ficava muito mais forte e poderoso na mente das pessoas que estavam vendo aquilo ali, né? E ouvindo tudo aquilo que estava sendo dito e que estava acontecendo. A mensagem escrita. Nós estudamos em outras lições sobre os profetas e nós vimos que a gente dividiu em dois grupos. Profetas anteriores, que foram os primeiros profetas, e profetas posteriores, que foram a segunda geração de profetas, que foram aqueles que vieram a partir de Isaías. E a gente observa que é muito diferente a mensagem dos primeiros profetas dos profetas posteriores. Os profetas anteriores, que foram os primeiros, eles pregavam mais sobre uma reparação do sistema. Já os profetas posteriores, eles pregavam uma desconstrução total daquela estrutura. E como eles trouxeram uma mensagem mais forte, uma mensagem mais contundente, era necessário que ficasse tudo registrado por escrito, que tudo aquilo que eles estavam profetizando, que todas as coisas ruins, né, que vieram a acontecer, né, com o povo de Israel, e as coisas que foram profetizadas, não só ruins, mas boas também, mas relacionadas a essa mudança, ficaram gravadas por escrito, né, para ter essa prova, para ter esse registro. E por meio da palavra, né, por meio dessa escrita, os profetas, eles acabaram se tornando formadores da palavra de Deus. Eles se tornaram formadores da palavra de Deus e seus escritos passaram a ser interpretações e a aplicação da lei mosaica. Amém? As doutrinas nas pregações proféticas. Então, o desenvolvimento dos temas doutrinários, ele é progressivo ao longo de toda a Bíblia. Então, a gente observa que ao longo da história, os profetas, eles deixaram de ser meros conselheiros do rei, meros adivinhadores de coisas, como, por exemplo, onde estavam as jumentas perdidas. Então, eles deixaram de tratar assuntos menos relevantes e se tornaram intérpretes da lei. Então, teve uma evolução nesse ministério profético, né? E esse legado profético, ele é reconhecido nas próprias escrituras, tanto é que no Novo Testamento, vários autores citam profecias desses profetas, né, que foram ditas, né, e estão escritas no Novo Testamento. O próprio Jesus, várias vezes, ele falou, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías, ou outro profeta qualquer. Mas a gente vê no Novo Testamento várias citações de profecias que foram reveladas a esses profetas, né, em tempos antigos. Amém? E como qualquer pessoa, o profeta, ele é um ser social, né, que estava inserido em um contexto histórico,
político, social, cultural, e tudo isso trazia implicações para o conteúdo das suas mensagens, né? Que são dirigidas pelo Espírito Santo, obviamente, mas que tinha essa influência do contexto que eles estavam vivendo. Amém? Mas o que é mais importante é que no centro de cada mensagem profeta sempre está Deus e os seus propósitos. Amém? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma desses temas, né? E a gente vai falar primeiro sobre a pessoa de Deus. Então, os livros proféticos, eles apresentam um Deus que é mais do que o Criador dos céus e da terra, né? A gente vê que mostra um Deus poderoso, temível, que fala com seus servos, que fala com seus profetas, que está interessado na vida e no futuro das pessoas. E é tão importante a gente compreender isso, né? Que Deus, ele se interessa pela nossa vida e pelo nosso futuro. A gente vai ver também nas mensagens dos profetas que Deus, ele é um ser relacional, né? Ele quer ter relacionamento com os seus filhos e ele é ativamente santo, né? E ele quer que nós busquemos a ele, que a gente o adore, né? E ele constantemente nos dá livramentos, né? É um Deus que nos guarda e mostra para nós, mostra para o seu povo a sua glória. Ele é um Deus também de amor e de misericórdia, sempre pronto para perdoar todo aquele que transgride, né? Que se arrepende sinceramente, né? E que busca o Senhor de coração. Amém? Tem uma frase que diz assim: santo não é aquele que não se suja, mas é aquele que se limpa sempre. Então, para nós sermos santos, a gente tem que estar constantemente na presença do Senhor, né? Se arrependendo, buscando a face de Deus, né? Colocando tudo que a gente faz que não agrada ao Senhor diante dele e pedindo perdão, né? E transformando sempre as nossas vidas. Amém? É um Deus também que distingue o justo do ímpio, e a gente vê bem essa diferença que Deus faz na Bíblia, né? A gente tem muitas passagens que Deus falando da diferença que existe entre o justo e o ímpio, das recompensas para o justo, né? E das coisas ruins que vão acontecer com o ímpio. Ele é um Deus também que é justo em todos os seus caminhos e espera que aqueles que se relacionam com ele tratem também as outras pessoas com justiça. E, finalmente, ele é um Deus único e não existe outro como ele. A gente sabe, né, que o povo judeu, eles viviam entre outros povos, né? Entre os egípcios e entre os assírios, e que todos esses eram povos muito idólatras, que tinham muitos deuses. Mas a gente vê claro, através da palavra de Deus, através das profecias, que Deus, ele é único. Então, o povo de Israel e nós também como cristãos, nós servimos a esse único Deus vivo. O Deus verdadeiro é o Deus que a gente conhece através da Bíblia e que se manifesta nas nossas vidas dia a dia, né, através do nosso relacionamento com ele, através do cuidado, através do amor, através da misericórdia, né, e de várias formas, né, como nós dizemos aqui. Amém? E também as mensagens proféticas, elas falavam sobre o pecado. Então, diante de um Deus tão santo, né, um Deus tão único, um Deus tão verdadeiro, um Deus tão poderoso, os pecados do povo, eles acabavam se tornando ainda mais evidentes. E os escritos proféticos, eles funcionavam como lupas, né, vinha para mostrar, para apontar, para revelar o detalhe do pecado do povo, aquilo que eles estavam fazendo que não agradavam ao Senhor, né? E para Isaías, por exemplo, o pecado é desobediência e falta de fé. Para Oséias é adultério. Para Amós é oposição a Deus. Para Ezequiel é abominação. Para Jeremias é viver no adultério e na mentira. Então a gente percebe que cada profeta, ele revelou o pecado de uma maneira, né, deixando bem claro para o povo, né, aquilo que desagradava ao Senhor. Então, esse profetismo em Israel, o pecado, ele acabou sendo visto em 4 âmbitos, né, o moral,
o político, o social e o religioso. Mas não tem distinção entre esses segmentos e não existe pecado maior nem pecado menor. Tudo é pecado, tudo é desobediência ao Senhor. Então, um pecado cometido por um líder político contra a população pobre, ou um pecado de roubo cometido contra um comerciante ou por um comerciante também, em nada é diferente diante do Senhor. É tudo pecado contra Deus. Amém? E o Senhor, ele tinha por objetivo, através das profecias dos seus profetas, revelar todos esses pecados e acabar com eles, né? A intenção de Deus era que o povo se arrependesse e abandonasse o pecado, e continua sendo essa ainda a intenção do Senhor até hoje. O Senhor, ele quer que a gente reconheça os nossos pecados, que a gente se arrependa e que a gente abandone. Amém? Outra mensagem forte também, né, nos escritos proféticos é sobre o culto. Então, quanto aos cultos, a gente observa praticamente 3 tipos de crítica. Ao próprio culto israelita, que não estava sendo oferecido como Deus queria que fosse, e essa é uma crítica que Malaquias faz, né, contra o desrespeito e o temor que o povo não estava tendo com Deus, e eles manifestavam essa falta de desrespeito e essa falta de temor quando eles ofereciam diante do Senhor animais defeituosos para fazer o sacrifício. Então, ao invés de eles oferecerem aquele animal limpo, puro, sem mácula, perfeito, eles pegavam aqueles que não ia ter serventia, porque estava defeituoso, porque tinha algum problema, porque tinha alguma doença. Então eles estavam fazendo rituais impuros diante do Senhor. Amém? Outra crítica, ainda a prática cultural desvinculada da observância dos mandamentos. Então, em relação à justiça para contra os mais pobres, os sacrifícios cerimonialmente estavam corretos. Só que as pessoas que estavam oferecendo o sacrifício, os adoradores, eles estavam distantes de Deus, né, com as suas práticas, com as suas atitudes, e vários profetas, eles falam sobre isso. E outra crítica comum é o sincretismo religioso. O que estava acontecendo ali no meio do povo de Israel? Eles estavam misturando idolatria. Eles estavam misturando práticas pagãs no culto a Deus. E isso o Senhor também não queria, né? E é muito combatido, por exemplo, pelo profeta Isaías. Então, a gente também tem que ter esse cuidado nos nossos dias atuais, né? Eu até falei isso esses dias também. Porque existe no meio do povo muita confusão, e isso acontece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que estão dentro da igreja, mas que estão vivendo esse sincretismo religioso muitas vezes sem perceber, né? Eles estão tendo práticas pagãs no seu dia a dia, na sua vida, até no seu culto a Deus, e muitas vezes eles nem percebem isso. Por quê? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Então é importante nós estudarmos, nós lermos, nós conhecermos, para a gente saber aquilo que a gente está fazendo de errado. Amém? E outra mensagem, né, nas profecias era sobre a esperança futura. Então, quando a gente lê as profecias, os livros proféticos, a gente vai perceber que tem muitas mensagens que são de correção, de cobrança, falando coisas ruins que iam acontecer mesmo com o povo, né, relacionadas à justiça de Deus e várias coisas. Mas a gente sabe que não é somente isso. Quando a gente lê, a gente percebe também que existem muitas promessas de bênçãos, né, de coisas boas, muitas coisas que trazem esperança para as nossas vidas, né? Porque esse é o Deus que nós servimos, não é um Deus de coisas ruins, é um Deus de coisas boas, é um Deus que quer nos abençoar, né? Que quer que a gente tenha uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida boa, né? Então, eles pregavam também isso, que Deus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle da história.
tudo o que acontece o Senhor sabe, né? E tudo o que vai acontecer já está escrito. A gente vê coisas acontecendo hoje e essas coisas já foram profetizadas por esses profetas dos livros proféticos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né, que está na Bíblia. Então, coisas estão acontecendo que foram profetizadas há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, antes de Cristo vir à Terra, né? Mas a gente tem profecias de coisas boas, né, de um futuro glorioso para a igreja, para os justos, uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de prosperidade. Então nós temos que saber isso também, né? Quais são as promessas de Deus para as nossas vidas. E aí a gente vê as profecias, por exemplo, lá em Jeremias 29:11 diz que os planos de Deus são bons, né? Em Oséias 6:1 diz que ele fez a ferida, mas a sarará. Em Isaías 32:18, o Senhor restaurará seu povo, que viverá em paz e segurança. Amém? Então, nós vemos através dos profetas que existe um futuro glorioso para a igreja, que existe um futuro glorioso para aqueles que acreditam, confiam e servem a Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o profeta não era um profissional da pregação. Ele não era alguém que alugou parte do seu tempo e de suas habilidades por um determinado preço e sem sacrifícios pessoais. O profeta era alguém totalmente entregue à missão que Deus confiou-lhe. Eles transmitiam mensagens sem se importar o quanto isso aborreceria seus ouvintes ou o quanto afetaria sua imagem. Temiam mais as consequências da desobediência à ordem divina do que as retaliações e perseguições que adviriam de sua mensagem confrontadora. Amém? Uma coisa que nós já falamos, né, em outras lições é que os profetas, eles sabiam da responsabilidade que eles tinham quando eles recebiam esse ministério do Senhor, essa responsabilidade. Eles sabiam também que eles seriam perseguidos, que muitas vezes eles não seriam bem vistos pela população, nem pelos poderosos, principalmente pelos poderosos muitas vezes. Mas uma coisa que é muito importante, que nós temos que aprender com esses profetas: eles não temiam o que o homem podia fazer contra eles. Eles temiam muito mais desobedecer a Deus. Então, várias vezes eles afrontaram, né, o homem, o rei, o poderoso, para fazer a vontade de Deus. E a gente precisa aprender demais isso, que a gente não precisa temer o que pode nos fazer o homem. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer. A gente precisa ter muito mais medo de desobedecer a Deus do que desagradar os homens. A gente precisa ter medo de desagradar a Deus. Só que hoje a gente vive o contrário. As pessoas, elas têm mais medo de desagradar o homem do que desagradar a Deus. Quantas vezes nós desagradamos a Deus para agradar o homem? E tem que ser o contrário. A gente tem que fazer a vontade de Deus. O Senhor tem que ser a nossa prioridade. A gente tem que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Por isso que a gente estuda a Bíblia, por isso que a gente estuda a palavra de Deus. É para a gente aprender com o exemplo desses homens, né? Que nós temos que servir a Deus, que nós temos que fazer a vontade de Deus, porque sempre que nós agradamos o Senhor nos agrada, né? O Senhor, Ele nos abençoa, o Senhor, Ele nos guarda, Ele cuida das nossas vidas, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal, né? E nós temos que ter essa paixão, né, de fazer a vontade de Deus, porque o Senhor é que cuida das nossas vidas. Amém? Então essa é a lição de hoje. E até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.